Mas fala pra mim, como é que você conheceu ele? Então, tinha muito... Cuidado com o que você vai falar, que eu tenho várias histórias a seu respeito. Pode contar, pode contar. Não, que ele gosta de falar dos meus erros passados. Não, né, não é velho? erro não, não é erro não, pelo contrário. Eu ouvia falar do Fábio, aquela coisa, aquele mundo de Facebook, todo mundo se conhecia e conversava e tal. E eu ouvia falar do Fábio. E por algum motivo ele sentiu a direção do Espírito Santo que ele tinha que me conhecer. Tinha que ir até Montemor e tal. E aí ele foi a Montemor. Esse que ano? Mais ou menos. 2010. Tá. Alguma coisa assim. Foi por causa do Michel, eu conheci o Michel do Rio. Isso. E aí o Michel falou do Ângelo, a gente trocou um message. O Ângelo já conhecia porque ele era o terror do Facebook, né? Naquela época. Nunca fui nada. Nunca respondi coisas que confundem mais do que esclarecem. E aí eu senti de conhecê-lo. Continua a sua história. E aí ele foi, e eu... Assim, vamos testar, ver se ele é profeta. Não, mas só para lembrar que eu não falei nada que era profeta. Não, mas todo mundo dizia que ele era. Entendi. O Fábio é profeta. Então, beleza. O que eu fiz? Eu tinha que dar uma aula de história da igreja, numa igreja em Campinas, naqueles dias. Então, eu falei, Fábio tá aqui ele estava na chácara, naquela época eu morava na chácara, em Montemor. Vamos lá comigo para Campinas, vou dar aula. Aí eu dei aula de história da igreja. E eu acredito que eu peguei e fiz um gancho da aula. Acho que a aula falava sobre dons, sobre movimentos carismáticos do mundo. Eu terminei a aula falando assim, e o Fábio vai dar um exemplo de como se profetiza agora. Profetiza aqui para as pessoas, Fábio. Ele não sabia o que ia fazer isso. Cara, do nada, só do zero, sem... Não, você me avisou hoje que eu ia pregar. Falei mas 5 minutos antes. Mas eu não falei para ele, entendeu? E aí... Eu não ia te falar. Ia ser bem legal. Eu vou falar, vai. É legal. Aí ele começou a profetizar com precisão total. Para todas. Eram poucas pessoas, eram umas 15, 20 pessoas na igreja, tipo uma escola bíblica dominical, só que durante a semana. Ele foi profetizando uma por uma, com precisão total. Aí, quando chegou na última, que tava, ele foi vindo do banco, assim, dos bancos da igreja, banco de madeira. Quando chegou nessa ponta aqui, que era onde eu estava, ele chegou para uma senhora e ele foi profetizar e travou. Aí ele olhou... e o que houve com o Fábio? Sua mente, você tem algo na sua... ele tentava dizer, não conseguia. Aí a mulher de trás... Ela tem uma mental, ela não está te entendendo o que você está falando. Ele já tinha discernido o problema, só que ele não conseguia falar. Falei, ele é profeta mesmo. Vamos ser amigos agora, então. Não, sem noção. Não, teve o segundo teste, né? Que foi da aula. Ele me botou para dar aula em frente do seu Roberto. O pai da Elisa. Brabo. E esse encontro com o Ângelo foi muito importante para tudo que a gente está fazendo hoje, por 2 motivos. Porque eu tinha uma ênfase muito da questão dos dons e da atividade, da operação profética, né? E era muito focado nisso. O Ângelo, ele tinha um foco maior na questão da palavra profética, do plano profético, da clareza no que se refere às escrituras, de como colocar as coisas no lugar. Então, quando a gente se encontra... Acho que foi um casamento que trouxe muita força. A gente gastou um ano, eu acho que pelo menos, né? Uma vez por semana, a gente ligava o Skype e ficava madrugada. Pegava os todos materiais estudando muito doido, a Bíblia junto, tal. Eu compartilhando com ele o que eu estava aprendendo, ele compartilhando comigo. E aí foi aprofundando tanto teologia quanto experiência, né? Acho que foi um ano que a gente ficou assim, direto. E todo esse processo faz com que hoje a gente consiga criar espaços para treinar pessoas muito relacionadas a todos esses processos, esses protocolos, e também com relação aos dons, à atividade, à palavra profética. Porque o pessoal acha que vai lá na escola V vai ser só... Eu vou ensinar sobre os dons, e a gente vai ensinar sobre cura, sobre tudo isso. Mas também todo mundo vai ter que levar um caderninho, mano. E nós vamos abrir esse livro aqui e a gente vai entrar profundamente, porque o testemunho Diz de que alguém Jesus... teve uma aula de Daniel, que alguém falou assim, para que eu não tô aguentando. Acho que foi o Vitor, né? Sangrando nada. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então a gente está muito focado nisso e estamos aí, né? Isso aí. Que demais. Poxa, que Deus continue dando sabedoria, discernimento para vocês fazerem isso, porque é muito necessário para o corpo de Cristo. Que
Eu gosto muito da forma que o Alan Hirsch coloca como um sistema do corpo de Cristo. Então ele até nem foca tanto uma pessoa, né, mas como um sistema, né? Assim como do mestre é um sistema, do pastor, do apostólico é um sistema, né? Como o cardiovascular, intestinal, neuronal, né? E se não há saúde ali, afeta todos. Né? Agora...